Profecia do domingo, vamos que vamos, nessa semana para a gente ficar rico em Deus e ser liberto das mortes cruéis. Mateus 16, versículo 23, versículo 13 a 23. Mateus 16, 13 a 23. É aquela passagem que eu acho que é uma passagem brilhante, uma das mais importantes do Evangelho de Jesus Cristo, em que Jesus pergunta para os discípulos: quem lá fora o povo diz que eu sou? Uns falam que é João Batista, eles foram respondendo Jeremias, ou Isaías, enfim. E vós, Pedro, quem dizeis que eu sou? Não, Jesus perguntou: e vós, quem dizeis que eu sou? Aí Pedro levanta e fala: tu és o Messias, o Filho de Deus, o Deus Altíssimo. Jesus olha para Pedro e fala assim: Pedro, não foi ninguém que te revelou isso, foi o Pai que te revelou isso. Por isso, sobre ti fundarei a minha igreja. O que ligares no céu será ligado na terra, o que desligares da terra será desligado no céu. Todo mundo ficou feliz, abraçou, parabéns, Pedro, novo papo. Aí Jesus começou a falar: olha, eu vou ir para Jerusalém e vou sofrer, ali eu vou sofrer humilhação, flagelação, ali eu vou ser morto, mas eu vou ressuscitar no terceiro dia. Pedro achou que estava com a bola toda, toma de novo a liderança para falar. Pedro tomou, chamou Jesus à parte e fala: Deus, não permita que isso aconteça com você, pelo amor de Deus, Senhor. Jesus Cristo disse assim para ele, olhou para ele e disse assim: filho de Satanás, vai para longe de mim. Ele fala uma expressão até mais forte aqui em Mateus: vai para longe, Satanás. Chama Pedro de Satanás. Tu és para mim uma pedra de tropeço, porque não pensas as coisas de Deus. Na mesma conversa, coisa de 10 minutos, Jesus estava proclamando ele papa. Depois, muito menos de 10 minutos, uma conversa muito breve, chama ele de Satanás. Jesus Cristo fala assim: olha, Deus, o Pai que te revelou isso. Depois de alguns minutos, Jesus Cristo fala assim: tu não pensas as coisas de Deus, porque não pensa as coisas de Deus, mas sim as coisas dos homens. Olha como que foi bipolar essa situação. Pedro papa, pedra da igreja, Pedro Satanás. Pedra da igreja, Satanás. Pedra da igreja, Satanás. Loucura é essa, gente? Muito simples. Vamos destrinchar aqui. Quando Pedro tem realmente a revelação que Jesus é filho do Messias, é o Messias, e Jesus Cristo fala assim, quando Pedro tem esse pensamento, Jesus revela para ele o seguinte: foi o Pai que te revelou. Quando Pedro lá depois começa a repreender Jesus, não fica falando isso não, de morte, sofrimento, Jesus chama ele de Satanás, Jesus também fala assim para ele: você não pensa as coisas de Deus. Uma coisa é o que o Pai revela na cabeça de Pedro, outra coisa é o que a própria cabeça de Pedro pensa. É que Jesus está dizendo para nós o seguinte: se você depender dos teus pensamentos humanos, esquece, você vai ser Satanás. Agora, se você abrir o coração para que o Pai revele para você, seja o Pai, o Filho ou o próprio Espírito Santo, aí sim você vai ser pedra. Aí sim eu vou acreditar em você. Aí sim a igreja vai estar contigo. Aí você vai ter uma intimidade, uma autoridade do céu profunda. Você ligar aqui será ligado no céu e vice-versa. Então, o que nós precisamos pensar? Algo que muita gente não gosta que fale isso que eu vou falar. Os nossos pensamentos não prestam em nada, tá? Eu falo isso porque depois do iluminismo, começaram a pôr na cabeça do homem e puseram bem feito, isso foi séculos que já está nisso, desde o século XVIII, os seguintes, 17 para 18, vai 4 séculos que nós estamos nesse pensamento, até 4 séculos na verdade, foi século XVI que começou, que o homem é o centro de todas as coisas. O homem é a sabedoria de todas as coisas. A razão, ou seja, a razão humana é a solução para todos os problemas universais. Cristo está dizendo aqui para nós que não. Deixou o homem pensar, ainda que seja um homem cheio de Deus, ainda que seja Pedro, deixou pensar, faz besteira, se torna um pensador de Satanás. É isso que Jesus Cristo falou para Pedro aqui. Agora, a cabeça do homem não foi para ele pensar sozinho, mas foi para que Deus
Ou seja, nós precisamos ter uma inteligência de escutar a Deus. E precisa ter uma inteligência. E essa inteligência chama sabedoria. O que é sabedoria? Sabedoria é uma das inteligências que nós temos de poder escutar a Deus. Como que Pedro escutou o Pai? Existe diferença entre quando o Pai fala, o Filho fala, o Espírito fala? Claro que existe, são 3 pessoas. Se são 3 pessoas, cada uma fala diferente. Claro, o mesmo objetivo, mas diferente. Agora, Pedro escutou o Pai. Olha como que esse homem tinha sabedoria. Ele escuta o Pai, mas não revela no Evangelho como ele escutou o Pai. Por que não revela? Porque é algo íntimo. É ele com ele. Foi revelado no Evangelho, por exemplo, as orações que Jesus Cristo, inclusive, Mateus 16, Mateus 14, fala que Jesus Cristo subiu um monte para orar a noite inteira. Fala alguma coisa? Como foi essa oração de Jesus? Não, porque é oração íntima dele com Deus. Assim como foi a oração íntima de Pedro com o Pai. Jesus Cristo só falou, o Pai que te revelou. Sabedoria. Às vezes Pedro nem ouviu aquela voz, talvez se ele tivesse ouvido aquela voz como Moisés ouviu, Moisés, Pedro, ele teria corrido, falado, alguém escrito, e estaria aqui no Evangelho. Mas foi uma voz suave, quase imperceptível. Isso é dom da sabedoria. Ouvir a Deus, ter inteligência para ouvir a Deus. A partir do momento que você começa a ouvir os seus pensamentos e não os de Deus, você vira pensador de Satanás. Puro, e tudo dá errado. E desvia do quê? A primeira coisa que Satanás vai desviar você é da cruz de Cristo. É do Calvário. Por isso que eu encontro muitas pessoas na igreja que não gostam muito da cruz de Jesus, sabe? Assim, no sentido assim, até muitas igrejas, altares. Olha, o Vaticano teve que escrever uma carta, a Sagrada Congregação para o Culto Litúrgico teve que escrever dizendo assim, olha, na missa tem que ter a imagem de Cristo crucificado. Porque muitos já estavam tirando a imagem de Cristo crucificado. Só deixavam a cruz, dizendo, alegando, é bonito, mas não tem nada a ver com aquilo que tem que ser. Né? Ai, Jesus, essa cruz está sem Jesus porque Jesus ressuscitou. Porque na verdade, nós temos que acreditar na ressurreição. Claro que nós temos que acreditar na ressurreição. Evidente, mas a crucificação, o Cristo cruento na cruz, ele é absolutamente importante para a nossa fé. É ali que aconteceu a salvação. Evidente que o mistério pascal, ele conclui na ressurreição de Cristo, porém não vamos tirar o Cristo crucificado da cruz. Como Pedro quis tirar. E o que Jesus Cristo diz? Isso é pensamento humano, filho de Satanás. Entende? É a mesma história quando a gente está pregando, formando as pessoas, catequizando. A gente fala pouco do sentido da cruz, do Cristo crucificado, das dores de Cristo crucificado. Olha, eu conheci gente na igreja orientando a não assistir o filme do Mel Gibson, A Paixão de Cristo. Muito forte, nossa, é muito e usa essa palavra, muito sensacionalista. A cruz é sensacionalista? Pode ser, porque é um Deus, um homem, morrendo de tortura. Mas e daí? Esse é o símbolo nosso. É o que Jesus Cristo pede. Eu vou para Jerusalém, vou sofrer, vou ser flagelado e vou ser crucificado. E daí? Não faça igual o Pedro, não negue isso. Até o próximo programa.